O que é ser quebrantado de coração? Esta é a pergunta que eu fiz a mim mesma lendo o Salmo de número 34. E versículo 18, este é o último versículo que nós estaremos meditando neste Salmo de número 34. E antes de mais nada, eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Salmo 34, 18, o texto bíblico diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Este texto me chamou a atenção e eu tive o desejo de tomar algum tempo para meditar nele. E eu penso que a melhor maneira de entender o texto é me perguntar o que é ser alguém quebrantado de coração. Porque o texto começa dizendo que o Senhor está perto deste tipo de pessoa, quebrantado de coração, e ele tem um acesso especial aos contritos de espírito. Ora, a gente fica perto de quem a gente se sente bem perto dele ou dela. Amém? Então, quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor está perto, ele fica perto de alguém, significa que Deus se sente à vontade, que Deus tem prazer de estar perto desta pessoa, e aqui nós vemos que a característica dessa pessoa é ser quebrantado de coração. E o que é que agrada a Deus nesta característica? Em um quebrantado de coração. O que é que significa isso? E se você tem alguma ideia, eu vou estar compartilhando com você. Foi para mim muito difícil concluir ou colocar alguns pontos que eu vou compartilhar com você. Mas, se você tem uma ideia diferente da minha, ou até em concordância, por favor, deixe nos comentários, porque eu gostaria de aprender e de ouvir e de entender com você o que é ser quebrantado de coração. E para começar esta explicação, a minha primeiro sentimento foi aquilo que não é. Ora, eu encontro que alguém que é quebrantado de coração não é soberbo. Ele não é soberbo. Esta é uma pessoa que eu vejo maleável, uma pessoa sensível, ou seja, alguém que aceita mudanças na vida da parte de Deus. Por exemplo, alguém que aceita exortações. Você sabe que a palavra muitas vezes nos exorta. O Espírito de Deus muitas vezes tenta e traz-nos exortações. Às vezes elas vêm por boca de um pastor que está pregando. Às vezes vem direto do Espírito quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Então, exortações. O quebrantado de coração, ele aceita redirecionamento. Quando alguém tem intimidade com Deus através do Espírito Santo, nós entendemos que muitas vezes acontece que alguns planos que nós fazemos, Deus não está de acordo. E ele faz nos entender isto. E eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, eu vivi algumas vezes na minha vida. Eu confesso que é terrível, porque quando a gente planeja alguma coisa, a gente já está sonhando em ver aquela realidade. Já estamos fazendo planos paralelos, contando com que aquilo se torne uma realidade. Quando, de repente, você entende da parte de Deus que Deus está contrário àquele caminho, está contrário àquele plano que você desenvolveu, os seus sonhos vão, na mesma hora, água abaixo. Então, destruir aquilo que você construiu é definitivamente algo dificílimo de fazer. Um dos exemplos bem práticos para nós entendermos é a realidade, por exemplo, do casamento. Às vezes a gente, antes de casar, não é? Gostamos de uma pessoa, queremos entender que Deus esteja no assunto e vamos adiante com aquele sentimento, né? E o que acontece muitas vezes é que Deus nos faz entender por várias maneiras e algumas pessoas não se deixam redirecionar, até porque depois que você deu o seu coração a um sentimento de amor por uma pessoa, né, é dificílimo você quebrar aquilo, sair.
E isso, com certeza, é aplicado para muitos outros projetos da nossa vida, a nível de trabalho, a nível de estudos, a nível de carreira, a nível de negócios e uma série de outras coisas que nós podemos aplicar. E da mesma maneira, é dificílimo quando nós entendemos. Mas o quebrantado de coração é alguém que, no meu entender, ele permite, ele tem um coração maleável de tal maneira. Ele aceita este redirecionamento de Deus. Isso não significa que não seja fácil, que seja fácil para ele ou para ela, mas ele aceita porque é maleável, é quebrantado. Ele aceita renúncias. Ele aceita renunciar à sua prioridade para permitir que o desejo de Deus, que a vontade de Deus, que a obra de Deus seja feita. Portanto, ele aceita a autoridade de Deus na sua vida. Eu vejo uma pessoa com o coração quebrantado, que Deus tem liberdade de comandar, de direcionar, de exercer a sua autoridade como Deus, mesmo este Deus de amor que faz com que tudo isso valha muito mais a pena. Aleluia. Eu ainda tive um pensamento um pouco distante disso, mas que o quebrantado de coração é alguém que chora. E veja que a palavra do texto, ele diz, junto com o quebrantado de coração, neste mesmo versículo, neste mesmo sentimento, pensamento, que fecha numa sentença, o ponto não termina no quebrantado de coração, mas o ponto termina com o Senhor salvando os contritos de espírito. E o espírito, o coração fala do nível da alma, e o espírito fala de uma profundidade mais interior, mas a contrição caminha, na minha opinião, junto com o quebrantamento, ou seja, tudo aquilo que eu falei até agora trabalha na dimensão da alma, mas também trabalha na dimensão do espírito. E é necessário um espírito contrito diante de Deus para aceitar esta maleabilidade que nós estamos falando até aqui. Então, eu termino esse pensamento mostrando isso, de que aquele que chora é alguém que exercita a contrição do espírito e o quebrantamento da alma. Mas muitas vezes a gente pode pensar em uma alma quebrantada, alguém que chora por questão dos problemas. Mas quando eu leio este texto, não é isto que eu encontro. Não é isto que eu encontro, que Deus queira estar perto de alguém que chora por ter problemas. Todos choram por ter problemas. Todos choram quando necessitam. Não todos, mas a maioria de nós precisamos da misericórdia ou de um milagre de Deus. O difícil é manter um coração quebrantado, um espírito contrito, quando nós estamos bem com tudo e tudo bem conosco. Ou, de maneira geral, estabilidade na família, estabilidade no trabalho, estabilidade social, estabilidade espiritual. E a pergunta é como está o nosso coração. E alguém que exercita em chorar, alguém que tem esta capacidade, esse exercício. E, claro, ninguém chora quando não tem problema, a não ser no contexto da oração. Quando você tem problema, você chora em outras realidades da sua vida. Você pode estar dirigindo ou num ônibus e as lágrimas descerem porque você está pensando num problema sério que você pode estar vivendo, alguém que você conhece. Mas no contexto de que tudo esteja bem, ninguém chora em qualquer momento. Nós choramos quando nós estamos orando. E a oração é o lugar onde se conhece, se molda e se prova alguém que é quebrantado de coração e contrito de espírito. Então, o quebrantado de coração tem prazer na oração. Oração não é fácil para ninguém. Alguém que diga, eu amo orar, no sentido de que é super fácil e etc. Eu não sei, é difícil para me entender esta realidade. É difícil, porque é sempre uma luta. Ora, no entanto, durante a oração, depois que nós vencemos, há momentos de prazer, há momentos de vitória, há momentos de alegria. Depois que você termina um tempo na presença do Senhor, você sai feliz porque esteve na presença do Senhor. Seja uma oração curta, que você pelo menos cumpriu de estar ali com Deus aquele minuto que passou, seja uma oração que você ouviu o Senhor falando à sua alma, ou que você pôde derramar as suas necessidades aos pés do Senhor. Mas alguém que chora então não pelos problemas, mas alguém que chora pedindo intimidade com Deus. Alguém que chora
pedindo o bem dos demais, alguém que olha para os irmãos e consegue ver as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus desafios e chora por eles. Para mim, este é um exemplo de um quebrantado de coração. É um coração maleável, um coração sensível, um coração moldável, um coração, como disse a parte do Espírito, um espírito contrito, aleluia, e que tem esta capacidade, portanto, de interceder pelas pessoas. E como não, Deus gostaria de estar perto de alguém assim. Alguém que ora pelo bem da igreja, por a sua situação, ora pela sua própria situação, pela sua própria vida. Quando se encontra fora do ideal de Deus, quando está precisando renovação, quando está precisando, entende que precisa se achegar mais a Deus, esta pessoa é quebrantada, ela está percebendo a realidade espiritual e ela tem contrição de espírito. Senhor, ajuda-me. Contato com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Como Deus não salvaria o contrito de espírito? Como Deus não gostaria de estar perto, se este é o caso de quem é quebrantado de coração? E uma pergunta final seria: como é a postura estética de um quebrantado de coração? Ou seja, como é que um quebrantado de coração se vê por fora? Seu sorriso, as suas palavras, a sua constrição, o seu rosto? Será que tem sempre aquela cara de choro, de a piedade? Ou o que mostra por fora? E eu pensei nisso no foco da liderança. Eu me perguntei, porque às vezes nós, como crentes que nos sentamos nos bancos da igreja, a gente se sente mais livre até de demonstrar este quebrantamento. E não é que alguém que esteja na liderança não o possa fazer, mas há uma realidade da liderança, uma postura que eu entendo que o líder deva ter. No entanto, o quebrantamento de coração e a contrição do espírito não é necessariamente uma postura estética, mas é uma postura interior. No entanto, mesmo sendo interior, ela transborda esteticamente. Então, quando eu digo transborda, não significa que ela se mostrará numa contrição estética piedosa, mas o fruto de um coração quebrantado e de um espírito contrito trará uma presença, uma estética favorável de intimidade para com Deus. Mas a essência destes dois pontos que nós terminamos, o quebrantado de coração e o contrito do espírito, ela é interior, ela é uma postura interior. E muitos que estão esteticamente demonstrando piedade, infelizmente, não têm um coração quebrantado. São pessoas que no seu coração esboçam um homem, uma mulher: eu sou vitorioso, eu sou abençoado, está tudo sob controle de Deus, ou seja, colocando-se numa posição segura e não quebrantada, não contrito. Não é que não haja segurança em Deus, mas o quebrantado, ele confia em Deus, mas como dissemos até aqui, é maleável, é apercebido do redirecionamento de Deus, da exortação de Deus e tudo que Deus queira trabalhar na sua vida. Esta foi a minha percepção. Se você tem para compartilhar algo a adicionar, por favor, faça. Mas que Deus, eu espero, em nome de Jesus, que a começar do meu coração, guarde sendo, até o último dia da minha jornada nesta terra, um coração quebrantado e ter também, pela ajuda do Espírito Santo, um espírito contrito na presença do Senhor. Amém.